irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Então, vamos dando continuidade, já caminhando para o final do estudo do Livro dos Espíritos. Estudo esse que nós começamos lá em 2020, já tem algum tempinho, né, Célia? Maio de 2020, né? Foi a primeira gravação foi em maio de 2020, Célia. Isso. Então, lembrando, né, daqui a pouco nós estamos... da pandemia, estávamos impossibilitados de fazer o nosso estudo presencial, e aí com o concurso da nossa casa, o MAP, que havia construído esse estúdio, não tinha-se ainda uma finalidade, porque não tinha iniciado ainda a pandemia, mas se mostrou eficaz, né? E solucionou, encurtou a distância. Nós passamos a fazer todas as transmissões da nossa casa, o MAP, para todos os nossos seguidores e tudo mais aqui pelos estúdios, né? E daqui a pouco vamos fazer 5 anos que nós estamos aqui junto com vocês, junto com esse livro. Célia, talvez muitas pessoas tenham mais 5 anos para fazer um livro dos espíritos, porque aqui a gente costuma sempre dizer que não tem pressa, não há pressa nenhuma. Aqui o importante é a gente ler a pergunta, ler a resposta que os espíritos deram a Kardec e a gente reflexionar, trazer para a nossa vida, para o nosso entendimento, internalizar esses conhecimentos. E o que a gente fala sempre, vão fazer 5 anos, sim, que nós estamos aqui estudando, apreendendo esses ensinamentos que Kardec nos deixou, que nossos amigos espirituais incentivam para que a gente tome conhecimento do que esses espíritos deixaram para nós. Mas nós sempre falamos aqui dentro das nossas possibilidades, porque nós precisamos tanto quanto desse estudo, desse aprendizado. Não tem ninguém aqui expert em livro dos espíritos, a gente sempre muito fala pelo contrário. Quando questionaram o Emmanuel sobre se eles estudavam no mundo espiritual, ele responde que estudavam ainda. Sim, ele, Francisco de Assis e toda essa pleiade de espíritos superiores continuam estudando, e eles disseram, ele nos trouxe a informação que estudam o Evangelho segundo o Espiritismo. E muito provavelmente o Livro dos Espíritos e toda a obra da codificação. Claro que com um aprofundamento, com um entendimento muito, mas muito superior. Assim como nós, quando estudamos, tivemos a oportunidade de estudar pela primeira vez esse livro, Célia, o nosso entendimento era esse. Da segunda vez foi alargando, hoje talvez um pouco maior, e quando retornarmos a estudar esse livro da primeira questão, nós vamos ter um entendimento muito maior sobre todo esse contexto do que é a vida nesses dois planos, no plano material e o plano espiritual. Então, esse tempo todo em contato com esse livro, em contato com vocês, tomando conhecimento da presença de vocês, quantas pessoas nós encontramos pelo nosso caminho, que nos diz, que assiste. E é isso que nos move, levar esse conhecimento, esses ensinamentos a todos que queiram. E isso é o motivo pelo qual nós sempre falamos aqui da nossa gratidão, da nossa satisfação em estar aqui estudando esse livro. E para dar início ao nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, pedindo a esse Pai tão amoroso que nos alimente, que nos ajude nessa nossa procura
de nos melhorarmos, de fazermos essas transformações íntimas que precisamos fazer nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. É difícil, Pai, é muito difícil sairmos dessa zona de conforto em que estamos habituados para ingressarmos nessa mudança de comportamento. Mas, Pai, nós podemos afirmar que contigo nós conseguimos sempre tudo nos é possível contigo, ao nosso lado, contigo, de mãos dadas conosco. Te pedimos, Pai, nos ajude nesse caminhar, nos ajude para que possamos ter a satisfação de falarmos: somos filhos de Deus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Como sempre fazemos, tem uma mensagem de reflexão para a nossa semana, em que aparece aí para vocês essas duas imagens. Um palestrante perguntando à plateia: quem quer passe e desobsessão? E todos da plateia levantam a mão. E o mesmo palestrante perguntando à plateia: quem quer estudar o Evangelho e melhorar-se? Ninguém levanta a mão. Essa é a nossa realidade. O fenômeno ainda nos atrai e atrai muito. Qualquer coincidência, qualquer menção, qualquer coisa que nos venha, em tal lugar, não é coincidência, não. Porque é assim que nós ainda procedemos. Ainda estudar é uma coisa que nós relegamos. Estamos falando aqui no estudo da doutrina espírita. Porque estudar na escola, até porque temos que estudar, tem Bolsa Família, tem bolsa de não sei o que lá, então tem que ir para a escola, na nossa escola terrena. Mas na escola, estudar os ensinamentos de Jesus, isso aí, poucos querem. E a grande diferença está aí, Célia, porque Jesus disse tudo para nós, né? E o que ele disse? Deixou: conhecereis a verdade e a verdade vos transformará, libertará. Essa libertação é porque quando a gente conhece, quando a gente estuda e conhece, a gente se livra de preconceitos, de coisas que a gente acreditava e que a gente percebe que não é por aí. Então, o ensino nos liberta. E o aprendizado da doutrina, estudando o Evangelho, né, aqui se refere ao Evangelho, evidentemente, segundo o Espiritismo, ou até mesmo, vamos colocar aí a nossa Bíblia, né, o Evangelho de Jesus, vai trazer ensinamento para nós de essa conceituação, Célia, de que a gente está aqui nessa encarnação, nessa vida, para aprender, para espiar. Vai trazer para nós esses ensinamentos que vai fazer com que a gente entenda pelo que a gente está passando. Nessa mensagem, no segundo quadrinho, quando o palestrante pergunta quem quer estudar o Evangelho é o livro onde nós vamos encontrar tudo que nós precisamos para nortear a nossa vida com firmeza moralmente. E a gente... Não, é muito chato ler aquele livro. A gente busca muito mais o fenômeno, a cura, mas a cura sempre do corpo físico. E o Evangelho nos permite a cura do espírito. É uma cura eterna, uma cura
efetiva. A cura do corpo físico, a gente vai perder esse corpo físico. E o nosso Mais cedo, espírito mais vai ter que tarde, continuar. vai. Então, a cura que a gente precisa buscar é a cura do espírito, que esse é eterno. A matéria é efêmera. A matéria vai ser entregue novamente à natureza dentro em breve. No primeiro quadrinho, quem quer passe, água fluidificada e desobsessão. Mas a gente já parou para perguntar, para se perguntar, por que eu estou sendo obsediada? Por que eu sou obsediada e o Nivaldo não é obsediado? Porque tem que ter uma razão. E aí basta ir lá na casa espírita, ir à igreja, ir a qualquer lugar que a gente abrace como crença e pedir ajuda, tá bem, sai o obsediado, sai. Mas eu continuo a mesma, vem outro. Com certeza. Tem um comparativo, né, que a gente usa muito, né, é aquela ferida que a gente espanta aquelas moscas, mas se a gente não cicatrizar a ferida, voltam outras moscas. Outras moscas. Então o importante não é afastar a mosca, é você curar a ferida. E aqui, essa cura da ferida passa pelo Evangelho, pelo entendimento. Então as nossas mensagens de reflexão que semanalmente são postadas, a gente precisa encarar isso como uma análise de nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós para acharmos, para descobrirmos o que nós estamos querendo, o que nós estamos buscando. E se for o caso, mudar esse rumo. Célia, nós estamos no capítulo 2, a última parte do Livro dos Espíritos, como você disse, na questão 987. Lembrando que são 1019, estamos na reta final. Estamos estudando penas e gozos futuros. E o subtítulo, penas temporais, penas curtas. Por que temporais? São penas que a gente sabe que vai terminar. Todas as penas são temporais. Kardec está trazendo para nós. Na questão anterior, que nós paramos semana passada, no 986, o Kardec pergunta sobre o espírito que progrediu na Terra, se ele precisa reencarnar na Terra novamente. Eles respondem que ele até pode reencarnar na Terra, talvez não mais com um comprometimento da que ele tinha antes, mas agora para ajudar, como uma missão. Né? Hoje nós vamos estudar a 987. A questão 987, Kardec pergunta assim: o que acontece com o homem que, sem fazer o mal, nada faz para libertar-se da influência da matéria? Então isso resume, eu não faço o mal, mas também não faço o bem. Não tem muita gente assim, Célia? Eu não faço mal para ninguém, mas você está fazendo o bem? E a gente já aprendeu que na doutrina, para Jesus, se você não faz o bem, você já está fazendo o mal. Você precisa fazer o bem, independente de só simplesmente não fazer o mal. Então a pergunta é, o que acontece com o homem que, sem fazer o mal, nada faz para libertar-se da influência da matéria? E os espíritos nos respondem: já que nenhum passo dá para a perfeição, deve recomeçar uma existência da mesma natureza daquela que deixa. Permanece estacionário, e é desse modo que pode prolongar os sofrimentos da expiação. Então, se eu não faço o mal, mas eu também não faço o bem, eu fico estacionário. Eu não progrido. E essa libertação, libertar-se da influência da matéria, a matéria, nós precisamos entender que nós precisamos ainda da matéria. Nós estamos aqui no mundo material.
Mas a gente não pode fazer da nossa vida uma vida material. A matéria tem que nos servir dentro do que nós necessitamos. Não fazer disso, a matéria é meu único objetivo. Nós estamos na matéria, mas não somos a matéria. Não somos. Nós precisamos entender isso. E não dar esse valor excessivo que nós damos ainda à matéria. Então, Célia, é aquilo, reforçar o que nós já falamos. Não adianta só não fazer o mal. É preciso que se faça o bem. Então, a 988, Kardec coloca: há pessoas cuja vida transcorre em perfeita calma, que, nada precisando fazer por si mesmas, estão livres de preocupações. Essa existência feliz é uma grande prova de que nada tem a espiar de existências anteriores. Então, e a gente conhece, né? Pessoas que vivem numa calmaria, tranquilo, não acontece nada de extraordinário, e ele vai tocando a vida dele ali. Primeiro vamos parar e vamos pensar. Se não tivéssemos que espiar nada, não estaríamos aqui. Né? Em primeiro lugar. Ninguém caiu aqui sem A gente querer. volta à questão 986, quando ele diz que o Ninguém espírito que caiu progrediu, de paraquedas aqui. mesmo aquele que progrediu, que teoricamente não precisaria reencarnar na Terra e reencarnou, é porque ele tem uma missão a cumprir. Então ele veio para ajudar. Estamos todos aqui para fazer alguma coisa. Então a espiritualidade nos responde: conheces muitas dessas pessoas? A espiritualidade começa nos perguntando. Nós conhecemos muita gente assim, que vive nessa calmaria, livres de preocupação, é uma existência feliz. A gente conhece muita gente assim? A gente até, eles vão dizer, a gente até pode imaginar que seja assim. A gente olha a vida do outro, né? O fulano tá tão bem, mas a gente não conhece a intimidade do fulano, né? E eles continuam. A espiritualidade continua. Se acreditas que sim, tu te enganas. Muitas vezes, a calma é apenas aparente. Pode ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredir. Então, tal como o preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Se nós vivermos, se nós conhecermos alguém que vive nessas condições, é para a gente parar e para pensar. Se eu não tenho preocupação nenhuma, se a minha vida é uma eterna felicidade, eu tenho mais tempo. Eu tenho mais tempo, Nivaldo, de me dedicar, olhar para o meu irmão com mais atenção. Olha a questão que nós vimos aqui, né, Célia, a anterior. Se você não faz o mal, está tudo resolvido só em não fazer o mal? Não, você precisa fazer o bem. Então, o Kardec faz essa nova pergunta e eles têm a oportunidade de certa forma, complementar a questão anterior. E a espiritualidade continua. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se, senão exercendo a sua atividade, ou seja, trabalho.
se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se àquele que, segundo os vossos costumes, precisa trabalhar e vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Sim, aquele que sabe que tem coisas a serem feitas, ele tem compromisso, mas ele prefere deitar, ou então eu vou dormir, vou passear, não, foge da responsabilidade do compromisso. Sabei também que cada um terá de prestar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura é proporcional à soma do bem que tenha feito. A da infelicidade está em razão do mal que haja praticado e das pessoas a quem tenha infelicitado. Ou seja, para nós preguiçosos, a espiritualidade está dando um alerta. Trabalho é a palavra que nós temos que trazer para o nosso vocabulário e colocar em prática. Sempre. É trabalho, trabalho, trabalho. Não tem outra maneira de nos sentirmos, de progredir e de nos sentirmos felizes. Tem uma frase, acho que de Chico, que diz que nós evoluímos desidratando. Ou pela liberação das lágrimas, ou pela eliminação do suor. Ou então é ou o sofrimento ou o trabalho. Nós vamos escolher como queremos evoluir. Questão 989. Kardec pergunta: há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes todos aqueles que as rodeiam, por causa do seu caráter. Qual será para elas a consequência disso? Olha a pergunta de Kardec, né? Há pessoas que, sem serem positivamente más, ruins, né? Elas tornam infelizes aquelas pessoas que a rodeiam pelo seu caráter. Qual será para elas a consequência disso? Então, a pessoa tem um determinado vício que traz uma infelicidade para aqueles familiares, para aqueles amigos que têm a oportunidade de conviver com ele. Mas efetivamente ele não é mau. Não é mau. Mas o seu caráter, pelo seu comportamento, ele traz uma infelicidade para aquele grupo que o cerca. Kardec, os espíritos respondem: essas pessoas certamente não são boas e espiarão, tendo diante de si aqueles que tornaram infelizes, e isto será para elas uma censura. Depois, numa outra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. É o processo do plantio e da colheita, da ação e reação. Né? Tudo aquilo que nós não aprendermos nessa roda encarnatória que estamos hoje, nós vamos ter a oportunidade divina de retornarmos e espiarmos tudo aquilo que nós deixamos de fazer. E a gente está lá, né, Célia, agora exatamente convidamos a vocês no livro às terças-feiras, às 11 horas. Estamos fazendo a leitura com comentário do 4º livro de André Luiz, através de Chico Xavier, que é Obreiros da Vida Eterna. Estamos falando exatamente agora que vai ser trazido a reencarnação, o irmão Gotuso, né? Que no livro André Luiz nos explica que ele está vindo exatamente com essa finalidade de resgatar esse amor perdido, né? De vidas passadas. Então é exatamente isso, Kardec e os espíritos trazem para nós, essa necessidade. Se nós não nos ajustarmos agora,
vamos ter a oportunidade de uma nova encarnação, talvez mais dolorosa, com mais dificuldades, mas vamos ter que nos reajustarmos. Aí nós vamos para outro tópico, não menos importante, expiação e arrependimento. E aí na questão 990, Kardec pergunta: o arrependimento se dá no estado corpóreo ou no estado espiritual? E eles nos respondem: no estado espiritual. Mas também pode ocorrer no estado corpóreo, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Que bom seria, né, Célia, se todos nós nos arrependêssemos já agora. Porque nós não precisamos esperar, vou desencarnar e aí lá eu vejo o que é. Não, todos nós temos condições de distinguir o bem e do mal. E a expiação, o arrependimento, ele vai se dar no mundo espiritual se eu aqui não conseguir ainda distinguir o bem do mal. Aí quando eu chegar no mundo espiritual, aí vai ficar claro para mim o que é bem e o que é mal. E eu costumo falar que tem uma regrinha básica. É a regra áurea. Sim. Não fazer ao outro aquilo que eu não quero que faça para mim. Se nós fizermos o emprego dessa regra, eu acho que nós resolvemos a questão agora. Bom, o fato, Célia, é que um dia nós vamos nos conscientizar dos nossos erros. E quanto antes, melhor. Né? O fato de ser aqui no mundo ainda corpóreo, a gente lembra do que disse Chico: a gente não pode mudar o que já passamos, o início da nossa história, não podemos mudar, mas podemos, a partir de agora, nos transformarmos e fazer um novo final. Né? Então, fica também para nós, para mim, para a Célia, principalmente, esse aprendizado, essa lição. Né? Questão 991. Allan Kardec pergunta aos espíritos qual a consequência do arrependimento no estado espiritual. Qual é a consequência? E eles respondem: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. Qual a consequência do arrependimento no mundo espiritual? Desencarnei, morri, perdi o corpo físico, estou no mundo espiritual. Quando a minha visão se amplia, o meu entendimento começa a voltar de vidas passadas, eu começo a retornar ao meu estado espiritual, no qual eu fui fazer o planejamento reencarnatório dessa última encarnação, e eu percebo o planejamento e o que efetivamente eu cumpri. Aí eu me arrependo, e eles dizem então: o desejo de uma nova encarnação para consertar, para purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz. É por isso que aspira a uma nova existência na qual possa expiar suas faltas. Então, esse choque de conscientização que todos nós vamos ter um dia. Ao desencarnarmos, um dia, todos nós vamos despertar e entender o que nós nos comprometemos e o que efetivamente a gente cumpriu, e a necessidade. Por isso é que você falou, né, Célia, quando a gente ouve, né, filhos e os menores dizer: eu não pedi para nascer, e você disse: não, realmente você não pediu, você implorou, porque é esse sentimento, é o desejo de uma nova encarnação para corrigir o que nós não demos conta nessa encarnação.
Porque quando esse arrependimento, quando nós estamos no mundo espiritual e esse arrependimento acontece, e no mundo espiritual, nós podemos aqui encarnado falar em arrependimento, me arrependo, mas aqui dentro não me arrependo nada. Mas no mundo espiritual não tem como enganar, não tem como forjar um sentimento. Então, no mundo espiritual, quando eu vejo com clareza, quando nós vermos com clareza nossos erros, a gente vai dizer, não, pelo amor de Deus, eu preciso... De uma nova chance. Eu preciso... Desejo de uma nova encarnação para se purificar. É uma nova chance. É uma nova chance. Ele pede para ir para a questão 332 e 975. Você conseguiu? A 332, Kardec pergunta, o espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? Porque reencarnar, todos nós vamos ter. Assim como desencarnar, todos nós vamos. E aí Kardec está perguntando se o espírito pode retardar ou antecipar o momento da reencarnação, o momento de dar esse mergulho na matéria. E aí a espiritualidade nos diz que pode antecipá-lo, solicitando-o por um desejo ardente. Pode igualmente retardá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes, mas não o faz impunemente, visto que sofre com isso, como aquele que recusa o remédio salutar que o pode curar. Então, podemos, mas isso tem consequência. Perfeitamente. Adiantar, podemos, desde que seja um pedido, uma solicitação ardente. E eu acredito que essa solicitação ardente, ela venha acompanhada de um motivo justo, de um motivo muito sincero. A gente fala sempre, né, Célia, traz como exemplo aqui dessa questão de Kardec, no livro, um dos livros de André Luiz, Missionário da Luz, ele relata uma encarnação que é do Segismundo. E ele comenta que o Segismundo vivia no plano espiritual, ele estava estabilizado, ele estava bem no mundo espiritual. Mas chega um determinado ponto em que ele sente a necessidade de encarnar para se ajustar com algumas questões que ele havia falhado em vidas passadas, porque aquela questão estava impedindo que ele evoluísse no plano espiritual. Então, ele estava bem, mas ele, num determinado momento, ele sentiu a necessidade. Eu preciso me acertar com as leis divinas. Eu preciso reencarnar. E ele, então, o André Luiz traz, então, todo o contexto dessa encarnação do Segismundo, está lá no capítulo 4, se não me falha a memória, do livro Mensageiros. Mas que vem exatamente elucidar essa questão que Kardec traz para nós aqui no Livro dos Espíritos, né, sobre essa necessidade do espírito encarnar para se reaver com as leis divinas. E ele manda ainda aí na 975, aonde Kardec pergunta: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Porque os espíritos inferiores, quando ele vê a felicidade de quem é justo, ele compreende isso quando ele sofre.
então o outro é feliz. A gente compreende hoje. Felicidade sorri para, mesmo que aparentemente, como a espiritualidade já nos disse aqui na questão anterior, mesmo que aparentemente, mas a gente olha, tudo é perfeito para aquele lá. E eu sofro tanto, isso não me causa problemas. E a espiritualidade, a pergunta de Kardec é: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Eles compreendem? E aí a espiritualidade responde: sim. E isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão privados dela por sua culpa. Aquele sentimento, né, de, puxa vida, poderia estar melhor e não estou, né? Daí que o espírito, liberto da matéria, aspira uma nova existência corpórea, pois cada existência, se for bem empregada, pode abreviar a duração desse suplício. E a resposta continua, mas basicamente ele compreende que ele não goza daquela felicidade por culpa dele. A 992. Qual a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Na 991, foi a consequência do arrependimento no mundo espiritual. E agora Kardec pergunta a consequência do arrependimento no estado corpóreo. Ainda aqui, a gente tem aquele choque, caramba, eu preciso parar de fazer isso que eu estou fazendo, eu preciso realinhar a minha vida, me adequar às leis divinas, aos ensinamentos do Cristo, eu preciso mudar a minha forma de fazer e ser. Tem esse choque de lucidez, né? Então, qual a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Avançar já na vida presente. Nos melhorarmos nessa vida, ainda aqui. Se ainda houver tempo para reparar suas faltas. Quando a consciência o censura e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode melhorar-se. E a nossa consciência não nos engana. Ela é firme e verdadeira sempre. A gente pode até dar uma camuflada, não, mas a gente sabe, lá dentro, a gente sabe a verdade. Ela não vai nos enganar. Queremos tomar decisões perfeitas, justas, sérias, ouçamos a nossa consciência. Questão 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Existe esses homens? Aquelas pessoas que só têm realmente o instinto do mal, eles não se arrependem. A gente percebe que são pessoas, né, que não, por mais que você sofra alguma influência, mas eles são reticentes naquela... Então eles respondem assim: já te disse que se deve progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só possui o instinto do mal, terá o do bem numa outra. E é por isso que renasce várias vezes. É preciso que todos progridam e atinjam a meta. Só que uns levam um tempo mais curto, outros um tempo mais longo, conforme o desejo de cada um. Aquele que tem apenas o instinto do bem
já que já está purificado, pois pode ter tido o do mal numa existência anterior. Então, nós estamos fadados ao progresso. Nós estamos fadados. Jesus nos disse que nenhuma ovelha seria perdida no reino do Pai. Então, todos aqueles espíritos que hoje a gente possa classificá-lo como sendo do mal, um dia ele será do bem. Não tem como fugir dessa lei divina. Agora, o tempo, como eles nos dizem, é de cada um. É de cada um. Uns vão conseguir entender e acertar esse caminho com uma brevidade maior. Outros vão levar mais tempo. Mas Deus não tem pressa. E tem um outro... Quando a espiritualidade nos responde, já te disse que o espírito deve progredir sem cessar. Daí vem a justiça do nosso Pai. Porque cada reencarnação que nós temos, nenhuma reencarnação é 100% perdida. Nenhuma. Qualquer progressozinho, por menor que seja, esse espírito, ele retorna ao mundo espiritual com esse progressozinho. Então, de progressozinho em progressozinho, pode levar uma eternidade, pode. E aqui, né, Célia? Mas ele vai progredir. Aquele que nesta vida só possui o instinto do mal, terá a do bem numa outra existência, e é por isso que renasce várias vezes. Várias vezes. A gente lembra do livro Eustáquio. 1500 anos de Eustáquio, que foi uma dica da nossa colega, a Cláudia Pellegrino, e que nós tivemos a oportunidade de ler, e conta a história a trajetória desse espírito com o nome Eustáquio, 1500 anos de suas reencarnações. Isso aí, vamos... Ele veio lá do tempo da barbárie, e ele conta para nós até ele sofrer a grande transformação. Mas aconteceu a transformação. 1500 anos. Foram dezenas e dezenas de encarnações. O nome do livro é Eustáquio, 15 séculos de evolução. Então, vocês pesquisem aí, vale a pena ler, porque é exatamente o complemento dessa resposta para nós, né? E aí ele pede para ir na 894. Há pouco tempo que nós lemos. Essa questão está na perfeição moral, as virtudes e os vícios. Então, Kardec pergunta: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos contrários. Terão tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencerem, e a vencem. As que não... Aí a resposta da espiritualidade: as que não têm que lutar são aquelas com quem o progresso já está realizado. Lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhe parecem muito naturais. Para elas, o bem se tornou um hábito. E as outras estão a caminho. No esforço ainda de conseguir. Vão conseguir, né? Mas são aquelas pessoas, né, Célia? A gente até identifica que faz o bem espontaneamente, sem nenhum esforço. Já dá com a mão direita sem que a esquerda veja. Pois é. Né? Uma passagem do Evangelho. Mas, Célia, nós estamos chegando, né, ao final do nosso encontro nessa noite de hoje, da segunda-feira. E muito feliz aqui por estarmos dividindo com vocês e tendo a oportunidade de cada vez aprendermos um pouco mais sobre toda essa questão do mundo espiritual, que é revelador e transformador para todos nós. Então, desejamos a vocês uma excelente semana,
que todos tenham muita paz, muita tranquilidade, muita alegria de viver e que, como a nossa mensagem inicial, né, de quem quer passe ou desobsessão e quem quer estudar, venha conosco para que a gente possa fazer essa transformação realmente do homem velho para o homem novo, que passa pelo ensinamento, pelo estudo, para que a gente possa fazer essa mudança em nós mesmos. Então, vamos agradecer a Deus e pedir para que Ele sempre nos ilumine. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.